Oi. Beleza? Bom, é realmente muito emocionante estar aqui. Esse auditório aqui já mudou a minha vida. E muito, muito, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer que eu não vou contar hoje sobre o modelo de negócio do Prove. Eu fiz uma escolha diferente. Acho que quando a gente fala de gestão e a gente fala de inovação, pegando o gancho do Bento, não adianta a gente ter as melhores metodologias, as melhores ferramentas, os melhores recursos, ter nascido nos Estados Unidos, aqui na Índia, se quem vai usar isso não estiver pronto para fazer o melhor uso possível disso. Então eu queria trazer hoje um pouco de reflexão para o que está aqui, dentro de cada um de nós. E para isso eu vou convidar vocês para saírem da zona de conforto. E quando a gente está falando de inovação, acho que isso vocês já estão acostumados. Então, acho que não vou ouvir nenhum AF quando eu pedir para vocês levantarem, por favor. AF. Vocês levantaram, agora eu vou convidar vocês para confiarem em mim e fecharem os olhos. Pode fechar os olhos. Esquece de todo mundo que está ao seu redor. E presta atenção em você. Sente a tua respiração. Sente o teu corpo vivo, completamente presente aqui nessa sala. O ar entrando, o ar saindo. E você vai relaxando, deixando os pensamentos fluírem, as preocupações, as ideias. Para você lembrar daquela época, bem longínqua, ou talvez nem tanto, quando você era aquela criança. Como que era aquela criança? Aquela mini versão de você mesmo, em que tudo era possível, em que o mundo era infinito, tão infinito quanto a sua curiosidade. Lembra dos sonhos que você tinha quando era criança? Lembra que quando era tudo possível, você um dia já teve como objetivo? Inspira esse sonho no 3, 1, 2, 3. E percebe como que está hoje, solta, vai voltando, abre os olhos. E com esse sonho presente, aqui, com todos esses sonhos juntos, aqui, eu peço para você sentar, para eu compartilhar um pouco de algumas reflexões que eu tenho tido, porque nessa época que você se visualizou agora, eu era aquela criancinha asiática, fofa, como todas as asiáticas, e não era gênio, mas eu era muito bobo. E eu tinha muitos sonhos. Um dia eu já quis dar uma volta ao mundo, outro dia eu queria ser rico, o outro dia eu já quis ser bailarino de balé. Eu já quis ser dançarino de palco da Britney Spears. Eu já quis desenhar. O que você já quis? Eu já quis mudar o mundo. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, e 4 anos atrás, em 2011, com 19 anos, eu entrava no meu curso de administração aqui na UFSCar Sorocaba, nesse mesmo prédio. E no começo foi fantástico, né? Porque tinha novidade, a universidade, aquela vivência, tudo diferente, tudo novo. Passaram alguns meses e eu comecei a me desanimar. E eu comecei a me frustrar. Eu comecei a sentir dor. Uma dor que talvez alguém aqui já tenha sentido ou ainda esteja sentindo.
Essa dor chama inércia. Chama piloto automático. Sabe quando você sente que o teu dia a dia, o teu cotidiano, se tornou uma rotina na qual você não tem muito controle? Na qual parece que a sua vida não tem mais autoria sua. Parece que você está só seguindo o fluxo, mas você não está seguindo o seu fluxo, está seguindo o fluxo dos outros. O próximo passo natural. Sim ou não? Inércia. Como que a gente vai inovar em negócios ou na nossa vida se o fator predominante no nosso dia a dia for inércia? Inércia não é inovação, inércia é manutenção. O que está em movimento se mantém em movimento, o que está parado fica parado. Não existe mudança ativa, existe só mudança passiva. Não existe agente de transformação, existe agente passivo de vitimização. E eu comecei a ficar naquela bad, e comecei a entrar naquela espiral, naquela crise existencial. Por que eu estou fazendo isso? Se eu já fui aquela criança sonhadora, caraca, a Britney Spears não está nem mais nas paradas. E aí? E quanto mais eu me afundava, mais eu percebia algumas exceções. Ao meu redor, nem tão longe de mim, mas sabe aquelas pessoas que não importa a idade, você olha para aquela atitude, você olha para aqueles olhos, para aquela risada, para aquela postura frente à vida, que é quase que independente do ambiente que está, que não importa qual empresa, ou cidade, ou país, ou instituição de ensino, é como se tudo isso não afetasse essa pessoa, porque ela ainda é criança. Sabe aquela pessoa que não tem medo de arriscar ou de falar uma bobeira e que começa a te inspirar pela espontaneidade dela? Uma espontaneidade que se torna genial. E eu comecei a me inspirar por essas crianças que eu vi ao meu redor. Algumas de 20 anos, outras de 50, outras de 38. E caraca, caiu uma ficha. Como que eu faço para ser criança? Mas que pergunta besta. Eu já fui. Eu ainda sou. A questão é, quais são os condicionamentos que eu fui aceitando para que aquela criança ficasse enterrada, viva, dormida, inconsciente? E eu comecei a me perguntar, qual que é realmente a estrutura que a gente aceita se infiltrar e que nos torna esses seres mais um na multidão. Vou dar um exemplo. Pensa num primo, num filho, num irmão pequeno. Lembra daquela criancinha bem bebê e me fala quais foram as 2 primeiras conquistas da vida dessa pessoa que todo mundo aplaudiu. Meu Deus, ela finalmente andou. E que mais? Falou. E por que a gente celebra tanto esses 2 eventos? Ela andou e falou. Agora ela é livre. Agora isso são símbolos de independência. Agora esse ser humano pode andar e ir aonde quiser. Agora esse ser humano pode se expressar e ter opinião, ou formar opinião, ou perguntar sobre opiniões. E aí a gente aplaude. E aí a gente aplaude, independência, liberdade, e a gente entra na escola. E quais são as 2 primeiras coisas que tiram dessa criança na escola? Andar e falar. Fica sentadinho aí, no seu lugar. Não, eu sei que não foi você que escolheu, mas é o seu lugar. Não. Não é hora de pergunta agora. Quietinho. Me ouve. Eu tenho a razão, eu tenho o conhecimento e eu vou te ensinar. Você está cru. Qual será que é o impacto que isso tem na gente?
Qual será que essa falsa independência, como que a gente vai se formando, o nosso modelo mental, a nossa forma de viver, em que o conhecimento não está em mim, está no outro, em que eu não posso fazer perguntas, eu tenho que aceitar as respostas. E eu só posso fazer as perguntas que se condicionarem àquelas respostas, àquele tema. Eu não posso perguntar sobre o universo, eu tenho que perguntar sobre a matéria. Eu não posso perguntar sobre o que eu vou ser quando eu crescer, eu tenho que perguntar sobre o que vai cair na prova. Porque aí a minha vida se torna uma prova, se torna um sistema de respostas em que tem respostas certas e respostas erradas. Nessas respostas certas ou erradas, eu começo a ser julgado, eu começo a ser validado, eu começo a ser avaliado constantemente no boletim, na prova, no 0 a 10, no insatisfatório, satisfatório, e eu começo a me comparar com o outro, sem perceber que o meu senso de identidade pessoal vai lentamente se perdendo, para dar lugar aos conceitos que os outros deram sobre mim. Se eu sou bom ou não sou bom em matemática, se eu jogo bem ou não jogo bem em futebol, baseado no meu potencial? Não. Baseado na resposta padrão. Baseado na minha capacidade de inovar naquilo? Não. Baseado no gabarito nacional. Faz sentido? Só que nessa vida, nesse sistema em que a gente começa a se balizar pelo que é certo e pelo que é errado, eu começo naturalmente a me comparar. O ser humano é social, a gente aprende por interação, e eu começo a olhar a minha volta e falar assim, beleza, quem está certo, quem está errado? Qual Deus que faz mais sentido? Qual crença? Porque se tem certo e se tem errado, eu tenho que me mostrar melhor que você, pior que você, mais bonito, mais rico, mais pobre, mais rápido, mais lento, mais alto, mais baixo, e eu começo a constantemente me comparar e competir. Eu não olho mais para o que você me causa de inspiração e admiração para aprender com você. Eu olho para o que você tem de bom para te invejar, porque eu não tenho isso. Por quê? Porque eu estou sendo julgado no que eu sou hoje, não no que eu posso me tornar. Só que nesse joguinho de competir, nesse modelo quase que mecânico, de completamente ser influenciado pelo meio, em que eu não me torno criador da realidade, eu me torno um produto da realidade em que eu cresci. Nesse modelo, se eu tenho que me provar mais forte que você, eu não vou deixar você ver as minhas fraquezas. Eu vou esconder as minhas necessidades. Eu vou esconder os meus erros. Não só vou esconder os meus erros, como eu vou evitar errar. Não só isso, como eu vou criar uma ilusão para você de que eu sou completamente autossuficiente, que eu não preciso de você para ser feliz. E eu começo a me isolar, eu começo a me proteger e me colocar atrás de inúmeras máscaras e barreiras, em que eu começo a tornar aquelas respostas certas que me falaram que iam balizar minha identidade como quem eu sou. Então, eu sou o meu diploma, eu sou a cidade em que eu nasci, eu sou quantos zeros tem no meu saldo bancário, eu sou quantos amigos no Face eu tenho, eu sou quantos likes no Instagram eu recebo. E aí, ninguém é autêntico, porque está todo mundo seguindo o senso comum. Faz sentido? Só que se eu escondo a minha necessidade, se eu finjo que está tudo bem, que eu já cheguei na resposta final, porque eu estou pronto, eu ignoro o que eu estou aprendendo e que eu quero me tornar algo, e eu finjo que eu já cheguei lá. Eu finjo, não, agora eu já sou doutor, agora você não pode me ensinar mais nada. Não,
Agora eu já sou casado, tenho 5 anos de casamento e sou completamente fiel. Você não pode me ensinar nada sobre relacionamentos? E aí eu vou me colocando nos meus próprios pedestais, e de tanto repetir esses pedestais para os outros, eu acabo acreditando neles. E eu acabo achando que eu não tenho necessidades. Eu acabo achando que eu não posso aprender mais nada. Eu acabo massageando tanto o meu ego que ele ganha muito mais espaço do que ele deveria. Na minha fala, na minha decisão, na minha percepção do mundo. No quanto que eu posso realmente aproveitar o que está acontecendo, em vez de ficar mostrando o que eu acho que eu já cheguei. Vamos falar de mercado, então. O primeiro passo para você resolver um problema, para você gerar uma solução, não é identificar a necessidade? Não é identificar a dor que existe naquilo? A lacuna de mercado? Não é? Então, como que você vai encontrar o que você quer fazer para inovar? Como que você vai encontrar como você quer servir? Que serviço você quer oferecer? Seja na sua família, seja no seu relacionamento íntimo, seja na sua empresa, seja no seu novo negócio, como você vai encontrar a solução que só você pode oferecer se você está acostumado a fingir que você não tem dor nenhuma? E segundo, vamos dizer que você já tem a ideia, vamos dizer que você até copiou uma solução, ou que alguém te ajudou a criar isso, tudo bem. Como que você vai fazer para não desistir dessa solução que você está empreendendo, se você acha que o mundo é baseado em respostas e não em perguntas? Porque aí no primeiro momento que alguém te fizer uma pergunta e você não souber como responder, você vai achar que não está pronto. Você vai achar que você não foi feito para isso. Você vai achar que não vai dar certo. E aí fica muito mais fácil de desistir. Ah, mas o que vai acontecer se... Putz, não sei. Mas o que poderia acontecer se você fizesse isso em outro... Não sei. Mas e se você... Não sei. E esse não sei se torna uma barreira, em vez de uma oportunidade de trazer algo novo. A gente fala muito de pensar fora da caixa. Só que se a gente pensa fora da caixa, baseado em resposta certa e errada, como que a gente vai pensar fora da caixa se a gente não se pergunta primeiro o que é a caixa? Como que eu vou pensar fora da caixa se eu não sei o que é a caixa? E a caixa, na maioria das vezes, sou eu, é você. É a nossa forma de ver o mundo. É o que a gente acredita ser possível ou impossível, fácil ou difícil, rápido ou lento, viável ou inviável, confidencial ou compartilhado. Três anos atrás, eu assumi a minha dor. E eu falei assim, para mim mesmo, já deu. Essa inércia não é a vida que eu quero viver. Porque senão, daqui a 40 anos eu vou olhar para trás e eu só vou sentir arrependimento pelo que eu podia ter vivido, pelo que eu queria ter vivido, pelo que eu queria ter transformado, criado, aproveitado. Eu decidi sair da UFSCar. Eu decidi sair da faculdade com um currículo que estava se tornando ótimo para abrir uma empresa. Só que na época, quem que eu era para abrir uma empresa? Um moleque de 20 anos, em que não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha diploma, não tinha rede, não tinha recursos? Não sei. Depende do que são recursos para você. Depende do que são recursos para você. Porque por mais que tudo isso me faltasse,
sobrava aquela liberdade daquela criança que aqui dentro sabia que tipo de vida que queria viver. Aquela convicção de que mesmo se desse errado, aquela dor ia se transformar de drama para didática. E quando a dor se torna didática e não dramática, o que pode te parar? A não ser a sua decisão de desistir. Hoje, eu estou com 23 anos, fazendo o que eu amo, tendo a oportunidade de trabalhar em 4 continentes com uma equipe fantástica, sendo feliz acima de tudo. Por quê? Pela inovação que eu trouxe para o mercado? Não, mas pelo que isso me traz aqui. Pela percepção que isso me dá de que eu não estou mais naquela inércia só sobrevivendo, mas que eu estou presente aqui com você agora, realmente vivendo esse momento da forma mais plena possível. Sabendo que a minha vida tem algum senso de utilidade para o mundo, que eu posso ser canal para algum tipo de mudança, que eu não preciso nascer para manter, mas eu posso nascer para criar. Esse é o meu convite hoje para você. O meu convite é que você inove. É que você inove na sua empresa, na sua equipe, que você inove no seu namoro, com seus filhos, que você inove na sua família, com seus amigos, que você inove com você mesmo. E o que é inovar? Não sei. Eu ainda estou descobrindo. Mas se tem uma dica que eu posso dar, que é o que eu senti em todos os momentos que eu senti essa felicidade profunda de poder criar algo na minha vida, se eu puder deixar só uma coisa aqui hoje, é que os momentos em que eu inovei foram os momentos em que eu parei de me preocupar se ia ser o caminho certo ou se ia ser o caminho errado. Se eu tinha a resposta certa, se eu tinha a resposta errada, se eu tinha a pergunta certa ou eu tinha a pergunta errada. Foi quando eu deixei o certo e o errado de lado e eu confiei que eu ia fazer o meu próprio caminho. Sem certo nem errado. Só o que eu decidi, o que eu escolher ser. E é um caminho difícil, porque a gente tem que assumir a dor. Essa dor que tantas máscaras nos anestesiaram, que a gente jogou para baixo do tapete e finge que não está mais lá. Só que essa dor pode te trazer o maior nível de plenitude e satisfação com estar vivo que eu conheço. Se você escolher isso, saiba que você não vai estar sozinho e que cada vez somos mais. Obrigado.